Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, criação de bezerras leiteiras, fase de cria. A primeira parte dessa aula, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e mestre em zootecnia, doutor em zootecnia. A minha apresentação, eu sou o João Gonçalves Neto, o autor dessa aula, eu sou zootecnista, tenho mestrado em zootecnia, doutorado em zootecnia, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu fui professor também nos anos de 2004 até 2012. Também fui professor da Faculdade Católica do Tocantins, onde ensinei bovinocultura de leite e outras matérias, nos anos de 2013 até 2016. E atualmente sou zootecnista da Universidade Federal da Paraíba, atuando nas áreas de produção de ruminantes. Eu fiz vários estágios na Embrapa, inclusive na Embrapa Gado de Leite, tem vários cursos ministrados na área e sou consultor nas áreas de bovinocultura. Esse é meu contato. Também sou autor do livro Manual do Produtor de Leite. Você pode encontrar o livro nesse link aí. Ele foi publicado pela editora Aprenda Fácil. Tá? O link está aí. Bom, pessoal, criação de bezerras. Qual a importância da criação de bezerras? Por que é importante criar bezerras? Pensa aí. A bezerra vai ser a futura vaca. A bezerra é a futura vaca do seu rebanho. Uma bezerra bem criada, de procedência genética, vai ser a futura vaca do seu rebanho. Vai ser uma vaca de procedência e de boa produção. A criação de bezerras funciona como um time de futebol. O time de futebol tem um time principal e tem as categorias de base. Um bom time trata bem a sua categoria de base, porque vai revelar novos craques, novos jogadores. A criação de bezerras é como se fosse uma categoria de base dentro da fazenda. Você vai ter as várias fases da categoria de base, as várias fases da criação de bezerra, para no final você ter uma excelente vaca, um excelente jogador. Então a criação de bezerras é como se fosse a categoria de base da sua fazenda. Então a bezerra vai ser a futura vaca. Os animais que irão substituir as vacas de baixa produção por animais de alta produção. Tá? Então, uma cria de bezerras bem feita vai proporcionar um bom ganho de peso, uma menor taxa de mortalidade, uma menor taxa de morbidade, uma menor idade à cobertura, e você vai ter essa bezerra se transformando em novilha, parindo com uma menor idade, já dando lucro para você, já dando produção em menor tempo. Quais são os principais cuidados que se deve ter com as bezerras? Dividimos alguns cuidados, são fundamentais, importantíssimos. O primeiro deles é a ingestão do colostro. Nós vamos falar de cada um em particular. Segundo, a cura do umbigo com iodo. Terceiro, o aleitamento. Depois, identificar e pesar a cria. Esses são os principais cuidados que nós devemos ter com as bezerras. Falando primeiro sobre a injeção do colostro. Colostro, pessoal, é a primeira secreção da glândula mamária. Primeiro leite após o parto, que a vaca secreta. Depois do colostro vem o leite de transição. A secreção do colostro é o primeiro leite que sai da glândula mamária. Depois vem o leite de transição, que varia até 5 dias a sua produção. Tá? Qual a importância do colostro? Qual a importância da ingestão do colostro? Os ruminantes, eles têm uma característica em particular. A imunidade transferida da mãe para a sua cria em ruminantes não é passada via placenta. A transferência da imunidade da mãe para a cria é transferida apenas via colostro. Então a imunidade de uma vaca leiteira para a sua bezerra só é passada via colostro.
que a gente chama de imunidade passiva. A vaca produz o colostro, que é rico em imunoglobulinas, que são os anticorpos prontos, que vai conferir a imunidade para a sua cria. Então, um colostro é uma vacina natural. O colostro é fundamental para a sobrevivência da bezerra. O colostro que vai transferir a imunidade da mãe para a sua cria. O colostro que vai garantir a sobrevivência dessa bezerra nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida. Então, importância do colostro: transferir a imunidade para a cria. Sobrevivência da cria. Vai interferir na taxa de mortalidade e na morbidade. Bezerras que não ingerem colostro de forma suficiente apresentam maior taxa de mortalidade. Bezerras que não ingerem colostro de forma adequada apresentam uma maior morbidade, ficam mais doentes. A composição do colostro varia com o número de ordenhas, a ordem de parto e as raças. O colostro de primeira ordenha é o mais rico que existe. O colostro de primeira ordenha é o mais rico que existe, o mais rico em anticorpos, o mais rico em proteína, em sólidos, em gordura. Então, é esse o colostro que o bezerro deve ingerir primeiro. Já presenciei várias fazendas de gado de corte, onde o primeiro colostro era descartado para dar para o cachorro, o bebê. O primeiro colostro é o mais rico que existe em anticorpos e imunoglobulinas. A partir do primeiro colostro, vai caindo os teores de gordura e proteína e os teores de anticorpos. Aqui mostrando o colostro, que é a primeira secreção da glândula mamária. O leite de transição, demora em torno de 5 dias para limpar esse leite, para você poder comercializar. E o leite integral. Olha a diferença no teor de sólidos do colostro para o leite integral. Praticamente a metade do teor de sólidos. Olha a diferença dos anticorpos para o leite integral. Então, colostro deve ser fornecido para o bezerro na sua primeira mamada é o colostro de primeira ordenha. Aqui mais uma vez mostrando a composição do colostro para o leite normal. Tem muito mais proteína, tem muito mais gordura, tem muito mais anticorpos. Segundo fator, ordem de parto. A vaca produz mais anticorpos no colostro. Na terceira aparição, a partir daí começa a cair. Então na primeira 5,9, na segunda aumentou, na terceira atingiu o máximo, depois vai caindo. Então a concentração de anticorpos no colostro varia de acordo com a ordem de aparição. A terceira aparição, maior produção de colostro. A partir daí começa a cair também. Primeira aparição, menor produção de colostro. O efeito da raça leiteira sobre a concentração de anticorpos no colostro. Raça Jersey produz colostro mais rico em anticorpos, se comparado com a raça holandesa, que produz colostro menos rico em anticorpos. Então, pessoal, a importância do colostro é essa. O tipo de placenta da vaca impede a transferência de anticorpos, que são as imunoglobulinas, da mãe para a cria. A imunidade só é passada via colostro. A bezerra nasce desprovida de defesas. O bezerro tem que ingerir o colostro para sobreviver. Essa figura mostra isso, mostrando que os ruminantes, a transferência de imunoglobulina só é passada via glândula mamária. Em algumas espécies, a transferência de imunoglobulina é passada via placenta e via glândula mamária. Nos ruminantes, não. A transferência ocorre só por via de glândula mamária, só pela ingestão do colostro. Como fornecer o colostro? Aí depende da raça. Bezerra, filha de vaca zebuína, ou com alto grau de sangue zebuíno, a bezerra será criada junto com a mãe. A bezerra, ela não será feito o aleitamento artificial. A bezerra, nesse sistema, bezerra filha de vaca zebuína, passa pelo sistema de aleitamento natural.
Tá? Então, esse tipo de animal, animal com alto grau de sangue zebuíno, onde a bezerra vai permanecer durante a lactação toda, indo para a sala de ordenha com a vaca, ou seja, no aleitamento natural, a bezerra vai ingerir o colostro direto na mãe durante 3 a 5 dias, ou até limpar o leite. Geralmente é após os 5 dias. Então, filha de vaca zebuína, vaca que não desce o leite sem bezerro ao pé, você é obrigado a levar o bezerro para a sala de ordenha junto com a vaca. Esse bezerro vai passar por um sistema de aleitamento natural. Então esse bezerro ingere o colostro direto da mãe por 3 a 5 dias, ou até o leite limpar. Certo? Filho de vaca zebuína ingere o colostro direto da mãe por 3 a 5 dias. Bezerra filha de vaca europeia, ou com alto grau de sangue europeu, recebe o colostro por via de aleitamento artificial, por no mínimo 3 dias. Por que tem essa diferença? A vaca europeia desce o leite sem bezerra ao pé. A vaca europeia desce o leite sem bezerra ao pé. Então ela não tem problema. Eu não preciso levar o bezerro junto com a vaca para a ordenha. O bezerro, quando nasce, o filho da vaca europeia, o filho da holandesa pura, quando nasce, eu já aparto o bezerro da vaca. Ela não tem mais contato com esse bezerro, justamente para ela não ter o estímulo. Ela desce o leite sem bezerro ao pé tranquilamente. Então ela não precisa desse estímulo. Então eu aparto o bezerro da vaca e forneço o colostro via aleitamento artificial, no mínimo durante 3 dias consecutivos. Então, filho de vaca europeia recebe o colostro via aleitamento artificial, ou balde ou mamadeira. Então, o colostro, pessoal. Bezerro que não ama o colostro, forçar a ingestão em mamadeira. Bezerras que não ingerirem o colostro vão sofrer uma alta mortalidade e vão apresentar uma alta morbidade. O bezerro tem que ingerir o colostro. Vai forçar via mamadeira, via sonda, via balde, estimulando, tem que ingerir o colostro. Forçar a ingestão, se não aceitar a mamadeira, usar a sonda esofágica, sonda esofagiana. É uma sonda que passa pelo esôfago e você fornece o leite para esse bezerro. Tá? Fornecimento de colostro pela sonda esofagiana. Aqui mostrando a figura, a sonda esofagiana, se introduz no esôfago do animal e fornece a quantidade de colostro que ela precisa. Fornecimento de colostro pela sonda esofagiana, mostrando aqui que você pode fazer com a mangueira simples. Isso para bezerros que não ingerem o colostro direto no peito da vaca. Quando fornecer o colostro? Olha lá. Quando que o bezerro deve ingerir o colostro após o parto? Nas primeiras horas após o parto? Nas primeiras 6 horas após o parto. Então, o bezerro ele deve ingerir o colostro após o parto, nas primeiras 6 horas após o parto. 6 horas após o parto, começa a cair a eficiência de absorção do colostro. Tá? Então, quando o bezerro deve ingerir o primeiro colostro, no máximo 6 horas após o parto. Por quê? Porque após 6 horas após o parto, a eficiência de absorção das imunoglobulinas começa a cair. Mostrando aqui, 6 horas após o parto, começa a cair a permeabilidade da membrana. O bezerro absorve menos anticorpos, menos imunoglobulinas. Quanto devemos fornecer de colostro? O bezerro deve ingerir 2 litros de colostro até 6 horas após o parto. Colostro de primeira ordenha, rico em imunoglobulinas. Nas primeiras 24 horas
o ideal é que a bezerra ingira de 5 a 6 kg de colostro com mais de 60 miligramas de imunoglobulina por ml. Então, retornando, quanto que o bezerro precisa ingerir de colostro? 2 litros até 6 horas após o parto. Colostro de primeira ordenha. Nas primeiras 24 horas, 5 a 6 kg de colostro, rico em anticorpos. Quantidade de colostro fornecida por refeição em função do peso corporal. Olha só. Raça pequena, fornecer 25, nasceu com 25 quilos, fornecer 1 kg de colostro. Raça grande, 50 quilos, 2,5 kg de colostro. Então, a ingestão do colostro também varia em relação ao peso do animal, certo? Uma coisa importante que o bezerro faz é a formação da goteira esofágica. O bezerro recém-nascido, ele não tem os pré-estômagos desenvolvidos. Apenas o abomaso, que é o estômago verdadeiro, ele é desenvolvido. Então, no bezerro recém-nascido, o abomaso, que é o estômago verdadeiro, o estômago químico, é o estômago mais desenvolvido. Os pré-estômagos, como rumen, retículo e omaso, não estão plenamente desenvolvidos. Tá? Por isso que falas que o bezerro recém-nascido tem um comportamento digestivo semelhante a um animal monogástrico, porque os seus pré-estômagos não são funcionais. Como o animal recém-nascido e nos primeiros dias de vida ele se alimenta basicamente de leite, o normal seria que esse alimento caísse diretamente no abomaso, porque é o único estômago que produz enzimas para digerir os alimentos, tipo leite. Então, o organismo do bezerro fez isso. O bezerro, quando ingere leite, forma uma goteira esofágica, certo? Que é uma prega que se forma do esôfago direto para o omaso, desviando o leite do rumen e do retículo. Ou seja, o leite, se caísse no rumen e no retículo, não iria sofrer digestão enzimática nenhuma. Não teria função o leite cair no rumen e no retículo. O rumen e retículo é câmara de fermentação microbiana, é para fermentar capim, é para fermentar carboidrato, fibroso. Então, o corpo do animal forma essa goteira esofágica para que o leite caia direto do esôfago para o omaso e depois para o abomaso, que é o estômago verdadeiro, onde o leite vai sofrer a sua digestão enzimática. Então, isso a gente chama de goteira esofágica. Olha lá, a goteira esofágica acontece só em animais novos, animais que se alimentam exclusivamente de leite, animais que estão ingerindo leite. E a goteira esofágica é formada justamente do esôfago até o omaso, para que o leite seja canalizado da sua boca até o abomaso, sofrendo a digestão química e enzimática pelo abomaso. Tá? Então, a formação da goteira esofágica, o leite vai direto para o omaso e depois para o abomaso. Se o bezerro ingere concentrado, já não forma a goteira esofágica. A goteira esofágica só forma se o bezerro ingerir leite. Tá? O concentrado, sim, quando o bezerro ingere concentrado, não forma a goteira esofágica, aí o concentrado cai no rumen e vai começar a sofrer a fermentação microbiana pelas bactérias do rumen, vai começar a produzir ácidos graxos voláteis, principalmente o butírico, que vai servir de fonte de energia para a parede ruminal, que vai promover o desenvolvimento das papilas ruminais. Então, pessoal, produtor rural, estudante, técnico, fornecimento precoce de concentrado estimula o desenvolvimento do rumen, porque não forma a goteira esofágica, e estimula o crescimento ruminal, o crescimento das papilas ruminais, certo? Aqui mostrando na figura um bezerro ingerindo concentrado, leite e feno, um bezerro com 6 semanas, olha o tamanho do rumen dele, porque ele comeu concentrado. Concentrado não forma goteira esofágica
cair lá no rumen, estimula a produção de ácidos graxos voláteis, principalmente o butírico, e vai estimular o crescimento de papila ruminal. Ora, as papilas ruminais do animal, desse animal que ingeriu concentrado, há 6 semanas de idade. Ingeriu concentrado e está com 6 semanas de idade, olha como é que está a papila ruminal dele. Tá? Pessoal, então, obrigado. Chegamos ao final da primeira parte da aula. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal, curtir as nossas páginas. Obrigado pela atenção de vocês. Tá bom? Abraço. Próxima aula, a gente se encontra. Valeu!